a reza poderosa de Ana Bekor. Qual o significado, qual a explicação, qual a meditação, qual o poder dessa reza? Então aqui vou explicar para você o poder de cada versículo. Cada versículo dessa oração tem um poder enorme. Então eu vou explicar cada versículo, o poder de cada um, a tradução de cada versículo e qual meditação a gente tem que fazer em cada versículo. Primeiro, o que quer dizer o assunto de Ana Bekor? Qual que é o poder dessa reza? Essa reza tem o poder de nos elevar, de nos livrar das forças negativas, nos livrar das forças da Sitra Achara, as forças negativas, as forças do mal. Se livrar de tudo que segura a gente, que não deixa a gente se conectar com Deus. A gente quer se conectar mais forte com Deus. Essa força nos ajuda a se livrar de tudo isso, se libertar de tudo isso. Essa oração também tem poder de dar pra gente proteção, segurança. E vamos lá. Essa reza, se a gente for perceber nessa reza, são 7 versículos e cada versículo tem do lado a primeira palavra, cada versículo tem 6 palavras. E cada palavra, a primeira letra desse versículo, de cada palavra, de cada versículo, é um nome de Deus. Que no total forma um grande nome de Deus chamado Shem Membet. O nome de Membet, o valor numérico de Mem é 40 e Bet é 2. Então é um nome de Deus de 42. Ou seja, é um nome de Deus que dentro dele tem 42 letras especiais, que se formam vários nomes de Deus dentro dele. E esses nomes, dentro de cada versículo tem esse nome. Como a gente vê, são 7 versículos e cada versículo tem 6 palavras. Dá no total quantas palavras? 42 palavras. Então realmente, agora vamos entender que esse nome, essa reza, melhor dizendo, essa oração, ela é uma oração que vai trazer pra gente elevação. Porque esse nome, Membet, de acordo com vários cabalistas, dizem isso, assim próprio o Rabi Shimon bar Yochai, no Zohar, o Arizal, que esse nome Membet de 42, que é chamado nome de 42, esse nome, ele é usado, esse nome de Deus, para elevações. Ou seja, sempre que tem uma elevação de um nível para um nível mais elevado, é usado esse nome de Deus. Que esse nome, ele faz essa elevação. Por exemplo, a gente vê nas rezas, todas as rezas, orações, que tem uma elevação nessa reza, a gente fala a reza Ana Bekor. No Kabbalat Shabbat, na reza, no começo da reza do Shabbat, que a gente está se elevando, está saindo os dias da semana para o Shabbat, a gente está se elevando, a gente fala a reza de Ana Bekor. Quando a gente vai dormir, no Kriyat Shema Lamitah, na estação do Shema antes de dormir, também tem a reza de Ana Bekor, porque nossa alma, ela vai, na hora que a gente dorme, nossa alma sai do corpo, ela se eleva, ela chega a níveis mais elevados. Então sempre que tem alguma elevação, esse nome está ligado com a elevação. Assim também está escrito que, através desse nome, Deus criou o mundo. Porque dentro desse nome tem as 7 Sefirot. Como a gente falou aqui, são 7 versículos. Cada versículo é referente a uma Sefirah. Primeiro versículo, a Sefirah de Chesed, sim, dos 7 Midot, são os 7 atributos emocionais. Então, o primeiro versículo é que nem Chesed, bondade. O segundo versículo é Gevurah, severidade. Depois é Tiferet, que é beleza. Netzach, vitória. E Hod, que é o assunto de anulação, humildade. E o assunto de Hod, Yesod, que é conexão, e o assunto de Mahut, que é realeza. Vamos entender agora cada versículo, o significado de cada versículo e qual meditação a gente tem que fazer em cada versículo. Vamos pegar aqui o primeiro versículo. O primeiro versículo diz o seguinte: Ana Bekor, que do lado de Tserurah. A tradução é o seguinte: por favor, pela força de sua grandeza, de sua destra, que é a mão direita, que é a mão ligada à bondade, liberte o cautivo. Ou seja, está pedindo para Deus, através do seu poder, da sua bondade, liberte os cautivos. E de novo, as primeiras letras de cada palavra juntam um nome que se chama Aleph, Bet, Gimel, Yud, Taf e Tzadik. Esse nome é o mesmo nome que Deus usou para tirar o povo judeu do Egito, libertar o povo judeu do Egito. Ou seja, é um nome que está ligado com liberdade, libertar a gente. Então, quando a gente fala esse nome, quando a gente fala esse versículo, a gente tem que pensar e pedir para Deus o seguinte: a gente tem que meditar em Deus, me liberte de todas as forças negativas, me liberte de tudo que me prende, tudo que não deixa eu me elevar, tanto coisas materiais quanto coisas espirituais. Deus, através da sua bondade, me liberte de tudo isso. Cada um está preso em uma coisa. Tem gente que está preso com hábitos ruins, tem gente que está preso
uma situação ruim. Então a gente pede a Deus me liberte de tudo isso. E aí você pode pensar em meditar aquilo que você precisa ser, você precisa de libertação. Depois, o segundo versículo diz o seguinte, que o segundo versículo está ligado ao assunto da severidade, Gevurah. O versículo diz o seguinte, Kabel rinat amcha, sagvenu taharenu norah. A gente fala, Deus, receba o cântico, que seria a reza de seu povo, nos eleva, nos purifica, ó temível, Deus temível. Está falando sobre a reza está falando sobre a sefirá de Gevurah, a severidade. Se a gente por perceber qual é o nome de Deus que está ligado com isso, as primeiras letras de cada palavra foi uma palavra kra satan, que significa rasga, corta, rasga o Satan ou Satanás. Ou seja, está falando aqui de Gevurah, severidade. Então a gente pede para Deus, Deus, receba nossas rezas e nos eleva, nos purifica. Para a gente poder se purificar, a gente fala, Deus, kra satan, rasga o Satan, tira a sitra hará, o lado impuro, o lado das impurezas, o lado ruim. Tira isso de cima da gente. Tira tudo isso. Solta a gente disso, para a gente poder se elevar. A gente fala, Deus, escuta a nossa reza. Então a gente tem que meditar para realmente a gente conseguir se libertar de tudo que está ligado com Satanás, com as forças do mal, tudo que é contra a divindade e a santidade. Depois o terceiro versículo, a gente diz o seguinte, o terceiro versículo está ligado com a sefirá de Tiferet, que é beleza. A gente fala, a gente fala, por favor, Todo-Poderoso, aqueles que exigem, ou seja, que querem, que buscam, né, se aproximar de você, que Vavat Shambrem cuida deles, aqueles que buscam, desculpa, a sua unicidade, ou seja, aqueles que buscam você, que querem se conectar com você, que querem, têm fé em você, cuide deles, que nem você cuida a pálpebra dos seus olhos, ou seja, cuida deles muito bem, aqueles que buscam você. Depois o quarto versículo, como esse versículo está ligado com a Tiferet, com a beleza, esse nome é um nome, se pegar as primeiras letras, dá o nome Neged Yud Chaf Shin, ou seja, esse nome está ligado com milagres e maravilhas. Ou seja, a gente está falando, pedindo para Deus que esse assunto de beleza, beleza significa coisas maravilhosas, Tiferet, Sefirá de beleza. Ou seja, a gente pede para Deus, Deus cuida, faz belezas, faz milagres, coisas maravilhosas para aqueles que têm fé em Deus, aqueles que vão atrás de você, que buscam se conectar com você. Que a gente também pede para Deus o seguinte, que todos os milagres, eles vêm através da fé. Uma pessoa que tem fé em Deus, Deus faz para ele milagres. Então a gente pede para Deus o seguinte, a gente acredita que tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Que Deus, ele tem o poder de fazer tudo. Se a gente está numa situação ruim, que parece que não tem como sair disso, a gente tem fé em Deus, a gente acredita que Deus, ele é milagroso, ele é poderoso, ele faz maravilhas, ele vai conseguir tirar a gente dessa situação, ele vai poder trazer para a gente proteção. Quarto versículo diz o seguinte, Barchem taharem rachamit tkatra tamid gamlem. Bendiga. Sim, Barchem vem de bendigar, quer dizer, abençoa-lhes, purifica-lhes, dá a eles sempre sua misericórdia de sua justiça. E isso está falando, esse é a Sefirá de Netzach, vitória, que forma as palavras, as letras Beit Tet Resh Tzadik Taf Gimel, que é o nome de Deus, que é formado de cada primeira letra do nome, desse versículo. Esse nome de Deus, ele nos permite a gente conseguir ver realmente que tudo de bem vem de Deus, que por trás de toda a situação, na verdade, tem a mão de Deus. Tudo isso aqui na verdade é uma bondade. Até mesmo quando está numa situação ruim, a gente acha que é uma coisa ruim, na verdade, atrás de tudo tá a mão de Deus. Isso através desse nome de Deus, ele ajuda a gente a perceber e ver isso realmente. E a gente pede através desse versículo, ele fala, Deus, traz pra gente bênçãos, nos purifica. Faça a gente conseguir ver o bom que tem em tudo. Ou se a gente fala no final do versículo, a gente fala as seguintes palavras. A gente fala, a misericórdia da sua justiça. Quer dizer isso? Que até mesmo quando uma coisa parece que é uma justiça, parece que é uma coisa ruim, Deus está nos castigando, alguma coisa assim, na verdade isso é misericórdia. Então a gente fala, Deus, ajuda a gente a ver isso, entender isso. Depois o quinto versículo está ligado com a Sefirá de Hod, com o assunto de humildade, o assunto de humildade, anulação para Deus. O versículo fala o seguinte, Hasin Kanosh Berov Tuvcha Nahel Adatecha. Ele se forma as letras Red, Kuf, Bet, Tet, Nun, Ain, que é onde ensinar o nome de Deus.
gente fala o seguinte, o que quer dizer Hassid Kadosh Berov Tuvhan Adatech? Quer dizer, imune, você Deus que é imune, santo, com tua grande bondade conduz e guia a sua congregação. Ou seja, esse é o nome de Deus, que é o nome de Deus que supervisiona tudo, que ele controla tudo. Ou seja, através desse nome de Deus a gente consegue ver como Deus tem um assunto de Ashgaha Pratit. Deus, ele supervisiona tudo, ele cuida de tudo. Tudo que acontece no mundo são os planos de Deus. É Deus que está controlando tudo. Então a gente pede para Deus nos conduza, nos guia através de sua bondade, Berov Tuchá, com sua grande bondade. E a gente pede para Deus para realmente a gente conseguir ver a mão de Deus atrás de tudo. Pois o sexto versículo fala o seguinte: o único, elevado, volte a teu povo, aqueles que recordam, aqueles que lembram sua santidade. Está falando sobre a Sefirah de Yesod. Yesod é conexão. Ou seja, esse nome de Deus que a gente fala, que dá um nome, as letras Yud, Gimel, Lamed, Pei, Zayin, Kuf, essas letras dão o seguinte, esse nome significa conexão. Ou seja, que a gente pede para Deus o seguinte, a gente pede para Deus, olhe para a gente, recorda, a gente falando no versículo, volte a teu povo, Deus direcione para a gente, se conecte mais com a gente. Esse nome, ele causa uma conexão, ajuda a gente a se conectar mais com Deus. Deus dá para a gente mais influência, mais abundância espiritualmente e materialmente. Então a gente tem que pensar, quando a gente fala esse versículo, a gente tem que pensar realmente, pedir para Deus, volta para a gente, aparece para a gente, mostra para a gente sua presença divina, que a gente possa ver Deus mais revelado, tiver mais santidade no mundo. E através disso dá para a gente muita influência positiva, tanto material, influência, abundância espiritual. Depois tem o último versículo que fala Shavatenu cabelo, Shmatzakotenu Yodet Almot. A gente pede para Deus o seguinte, a gente fala: receba nossas súplicas, escute nosso grito, você reconhece o lado oculto. Isso aqui, esse nome está ligado ao assunto de Malchut. Malchut são assuntos de realeza. Como Deus, ele se revela no nosso mundo. Como Deus se revela aqui no nosso mundo, que nem um rei. Sim, o rei usa aquelas roupas reais, todo mundo vê, poxa, isso aqui é o rei. Está ligado também com o assunto de Shekhinah, a presença divina. Esse nome ele faz, e mais uma coisa também, Malchut significa trazer Deus para o nosso mundo. Sefirah de Malchut é a Sefirah que está ligada com a ação, com o nosso mundo físico. Deus conduz o nosso mundo principalmente através de Malchut. Ou seja, a gente está pedindo para Deus, escuta nossas preces. Como a gente falou, receba nossas súplicas, cabelo, Shavatenu, receba nossas súplicas, escuta nossas preces e faça que nossas preces aconteçam aqui embaixo. Não fiquem lá. Tem vezes que uma prece pode ficar no mundo espiritual e vir para uma coisa espiritual. A gente fala, Deus, a gente quer que nossas preces aconteçam no nosso mundo aqui embaixo. Aconteçam de forma revelada, de forma física. É óbvio que a gente quer mais revelação de Deus. A gente quer também coisas espirituais. A gente pede de Deus também. A gente também quer ver. Tem vezes que uma coisa boa, uma influência boa, que a gente merece ela, através de uma coisa boa que a gente fez, fica guardado para o nosso mundo vindouro somente. A gente pede de Deus, a gente também quer no mundo vindouro, mas a gente também quer aqui. A gente também quer que a gente quer influências materiais, que nossas preces aconteçam aqui embaixo no nosso mundo físico. Então a gente vê aqui que cada versículo é um assunto, cada versículo tem uma meditação que está ligado com os nomes de Deus e está ligado também com uma das 7 Sefirot. Então medite, pense nisso. Agora não adianta só meditar. Para a gente poder merecer tudo isso, a gente tem que fazer boas ações também. Não adianta só meditar e ficar meditando, etc. Meditação é muito importante, mas a meditação ela funciona depois da ação. Então realmente faça mais boas decisões, boas ações, mais mandamentos divinos, se melhore, tente cada vez mais se elevar e se melhorar o nosso caráter. E através disso também, através da nossa meditação, a gente pede para Deus que a gente tenha todas essas influências, todas essas coisas que a gente pede aqui nessa hora. Grande oração e poderosíssima, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva e compartilhe essa aula para mais pessoas. E também seja convidado para participar do nosso grupo de WhatsApp, o grupo de Kabbalah no WhatsApp, que eu sempre aviso quando tem nossas novas aulas. Todos os dias tem aulas e vídeos, e tem lives quinta-feira, domingo e quinta-feira às 8h35 da noite, e tem conteúdos exclusivos para quem faz parte do nosso grupo no WhatsApp, grupo gratuito. Então, clique no link que está na descrição e faça parte dele.